Chegou finalmente a indagação que daria título, creio que não chegou a tempo de figurar no programa da Matéria, a esta desataviada palestra. Quem tem medo do Supremo? Seria fácil reduzir o universo dos atemorizados aos insatisfeitos com a decisão da hora, aos governos de ontem e de hoje, que, repito, guiados pela lógica dos resultados, pela lógica de atingir metas, se rebelam contra a imposição das regras constitucionais do jogo político, que muitas vezes interferem na ação ou na velocidade da realização de programas político-administrativos. De setores parlamentares que começam a inquietar-se com o que chamam de espaços tomados pelo Poder Judiciário, sobretudo pelo Supremo Tribunal, nos exemplos ainda palpitantes do adiamento do fim da verticalização das coligações partidárias e da imposição da fidelidade partidária com perda de mandato. Aí, o grupo dos críticos começa, mas era contingência. Creio, quanto à primeira, o problema da imposição da anterioridade da lei eleitoral, é muito cara. Ela nasce de proposta minha da Comissão Constitucional, como reação à sistemática edição de leis casuísticas às vésperas da eleição pelos regimes militares para evitar qualquer risco de vitórias oposicionistas. Mas, que é muito claro, eu discordei no ponto quanto à fidelidade partidária, sou o primeiro dos críticos. Entendo, não era dado construir a partir de princípios uma nova hipótese de perda de mandatos eletivos, quando a Constituição, em reação até à fidelidade imposta sobre o regime autoritário, só aluda a disciplina partidária como matéria a ser disciplinada pelos partidos políticos. Mas discordar é viver. O mais sério por exemplo, a ressurreição do mandato de injunção. Surgido sob o espocar de fogos de esperança, o mandato de injunção já era considerado um cadáver insepulto, dada a decisão de autocontenção do Supremo nos anos iniciais da vigência da Constituição, que entendeu restringir-se o seu papel à verificação da mora do legislador e comunicar ao legislador esta mora. Como na Alemanha se pratica as decisões de apelo ao legislador, jamais desatendidas. Mas, evidentemente, que não chegamos a esse nível de cultura política institucional. Por isso, ressurge entre as cinzas do mandato de injunção para solver um problema que se ia transformando crônico, o da falta de disciplina, o do vazio normativo acerca da greve assegurada pela Constituição aos servidores públicos. Greve, afirmei na primeira vez que o Tribunal enfrentou a questão. Greve não espera a lei para fazer-se. Ela se fez sempre como ilícito. E a lei vinha depois para tentar minimamente regular. O que resultou destes quase 20 anos de paralisia de um direito assegurado pela Constituição, que é a greve dos servidores públicos.
de lei que a disciplinasse, foi a selva selvagem das greves acontecendo de fato, sem nenhuma medida de proteção dos interesses da sociedade envolvidos, da manutenção do mínimo básico dos serviços essenciais, por exemplo. Viu-se o tribunal, então, ante essa situação de verdadeira anomia, compelido a aderir ao que já havíamos sustentado desde a primeira vez em que o assunto chegou ao tribunal, eu e alguns colegas, de que o caminho estava em aplicar-se com as adequações necessárias à lei de greve vigente do setor privado econômico. E assim fez o tribunal. A meu ver, legitimamente, embora, espero eu, que isso vai ser reservado para situações de especial gravidade e iminência, de multiplicação das consequências da anomia, pela falta, que não é, nós criticamos a falta, a moral do legislador, evidentemente que não é preciso ser ingênuo para supor que a omissão legislativa em questões tão graves não se deve à preguiça dos legisladores. Deve-se à dificuldade de compor em situações polêmicas o mínimo consensual necessário à edição legislativa. Mas aí, há estas intervenções do Supremo Tribunal, que às vezes parecem intempestivas e audaciosas, tem sido um motor também de aceleração da inovação legislativa. Lembra que o escândalo que propiciou, à época, uma decisão, fui relator, e sustentava que a interceptação telefônica, tema do momento, a interceptação telefônica não poderia ser feita, nem quando autorizada pelo juiz, antes que a lei o regulasse. A consequência foi a anulação, desde o início radical, a partir da adoção da teoria americana dos frutos da árvore venenosa, de todo o processo, e a liberação de um traficante, de um atacadista de droga, de boas direções. Foi bastante para que o processo legislativo se acelerasse e viéssemos a ter a lei, hoje tão chegada, mas pelo menos razoável que hoje temos, e cujo cumprimento teria provavelmente evitado o fenômeno que estamos assistindo da banalização da interceptação telefônica, concebida como último recurso da investigação criminal para a devassa das comunicações telefônicas por período indefinido de um cidadão, à procura, na esperança de que das conversas surja a indicação de um crime que não se sabe qual é e nem se supunha e nem se tinha sequer como hipótese a verificar. E outras tantas reações têm partido do Supremo Tribunal. Uma ia a Dias, Jornal da Câmara, e o protesto veemente do meu prezado amigo, deputado Ibsen Ribeiro, endossada por vários ex-presidentes da Câmara dos Deputados, contra o que pareceu à Câmara ser uma intimação ao Congresso Nacional para que votasse
até determinada data, a lei complementar necessária, conforme a emenda constitucional 15, a regular a criação de municípios.